Crioulas, Contendas Tamboril, Sítio Feijão Posse e Fazenda Jatobá 2. O que é o projeto Cimento Crioulas? O projeto Cimento Crioula, já no seu título, ele mostra bem a proposta que ele vem trabalhar junto às comunidades quilombolas, que é a construção dessa soberania alimentar na Caatinga. Eu acho que é muito importante destacar a relação que esse bioma estabelece nos territórios tradicionais das comunidades, que se relacionam justamente nas suas práticas produtivas, né? Suas culturas tradicionais. E essa soberania alimentar vista como não apenas como um direito fundamental, né, mas também como um dos processos que visam reafirmar o protagonismo, né, e de certa forma, a autonomia das comunidades, né, na escolha não só na visualização dos sistemas alimentares que circundam os seus territórios, mas na questão do que eu me alimento, de que maneira eu me alimento, o que eu quero produzir, o que eu quero comer, o que eu quero vender, e também visualizando que ser o sujeito da ação, o protagonista, né, o executor. Como é a atuação do projeto dentro das comunidades? Bom, o projeto ele se divide em 5 resultados, né, sistematizados na sua proposta, que vão do fortalecimento político dessas organizações locais, né, e do resgate e ampliação desse acervo, visando a implementação de um sistema local de segurança alimentar e nutricional. Entendendo que uma parte mais técnica é voltada para o intercâmbio de saberes e dessas práticas produtivas, para o resgate e ampliação do acervo que já é cultivado, né, e a implementação de bancos de sementes, né, que tem a sua proposta a autonomia produtiva das comunidades, né, produzir aquele material de qualidade, né, contextualizado com nossas necessidades e que, de certa forma, reafirmam também os nossos processos identitários, até a forma que a gente se relaciona com o nosso ambiente, né, o território, o clima do semiárido aqui na região do Sertão Central. Mas isso não seria apenas não seria o necessário. Assim, bastou fazer o resgate e pensar na implementação do banco. Eu acho que o trabalho de gestão que é trabalhado, que é vislumbrado pelo projeto, né, fortalecendo, promovendo espaços de discussões e de reflexões sobre a soberania alimentar, sobre a gestão dos recursos hídricos que são tão importantes no processo produtivo, a identidade, o direito dessas comunidades, tudo visam dar esse fortalecimento do sujeito político e as ferramentas que vão ser responsáveis pelas discussões e gestão desse sistema local. Quais as dificuldades enfrentadas pelo projeto? Dificuldade a gente tem em todo canto, né? Mas a gente pensa que elas fazem parte do processo de avanço, né, do que a gente quer alcançar, dos resultados, dos nossos objetivos. Eu acho que uma das dificuldades, principalmente esse ano, foi o clima, sabe? A chuva que não ajudou muito, né? A gente espera que sempre que ela vai dar aquela força, esse ano foi meio complicado. Eu acho que em alguns momentos a gente não se voltou muito para fortalecer essa mobilização local nas comunidades, mas isso a gente entende que é um processo. Eu acho que a gestão local, como foi implementada nesses 2 anos, foi satisfatória. A gente teve a participação de 5 jovens que desenvolveram um trabalho maravilhoso junto às suas comunidades, representando suas vontades, né, trazendo suas reivindicações e principalmente pensando em estratégias que possam integralizar essa troca de saberes entre as comunidades, dentro das comunidades, entre agentes externos. Eu acho que eu prefiro olhar muito mais esse avanço do que pensar nas dificuldades. Eu acho que elas fazem parte do processo de amadurecimento que a gente vai galgando, buscando um objetivo maior. Então vocês avaliam que o projeto está dando certo nas comunidades? Eu avalio positivamente o projeto. Eu acho que tudo que é novo, ele passa por um processo de legitimação, sabe, de deixar arraigado mesmo nas estruturas da organização local. E eu acho que um pouco desses espaços da feira, de mini-feiras, de intercâmbio de comunidades, partiram das próprias organizações, buscando ferramentas, estratégias que legitimem esse espaço. Um espaço comunitário que é feito por todos e
a gente não só contempla todo o trabalho da questão da soberania alimentar nesse processo, que está muito relacionado à questão do banco, como esse centro autônomo da produção, mas também nessa organização, no chegar junto, no coletivo, né, do mutirão e de todo mundo dando aquela força e buscando aquele resultado que o maior beneficiado serão as 5 comunidades, não só que são alvo do projeto, mas da região, irradiando esse saber, essa experiência que a gente passou nesse projeto. Eu queria que vocês falassem, como Centro de Cultura Luiz Freire, um pouquinho da importância do Banco de Semente nas comunidades. Isso foi muito interessante, porque existem visões institucionais e existem visões pessoais. Eu tenho a minha visão pessoal, por ter participado desse processo, constantemente nas comunidades, acolhido por eles de uma maneira tão singular, tão própria das comunidades, mas também tem a visão institucional. Eu acho que a proposta do Centro Luiz Freire, que é estar junto das comunidades, fortalecendo esses processos, principalmente os organizativos, a reflexão sobre a identidade, né, como a base para todo o acesso de dispositivos legais que garantam o direito das populações quilombolas, a gente entende que esse banco de semente ele vem a ser um instrumento a mais de promoção dessa autonomia, de visibilizar a vontade, as especificidades, as particularidades de cada comunidade. E é certo que em cada uma o modo de gestão vai ser diferente, as espécies que serão armazenadas serão diferentes, e isso é o principal motivo que eu acho que anima a gente, de garantir que toda essa especificidade seja expressa, seja externada por espaços de organização coletiva e que signifiquem no fortalecimento da organização local. E o banco vem muito contribuir para isso, né? Não só na questão produtiva, mas na política. Eu acho que articulando os produtores, articulando pessoas dentro da comunidade que discutem a questão da soberania alimentar, eu acho que entra a questão também dos mais velhos, dos jovens. Isso a gente vê como parte de toda uma gama de ações que são desenvolvidas sempre pensando no fortalecimento do sujeito. Eu acho que a visão do Centro de Cultura Luiz Freire, espero não estar errado, equivocado, e acredito não estar, é esse fortalecimento como principal ferramenta para a gestão desse sistema alimentar. E o banco como um centro não só de armazenamento, mas de organização, de saber, de tradição, de práticas, de novas experiências e de reflexões. Você autoriza a gente veicular a sua fala e imagem de comunicação em geral? Autorizo, permite-se. Não tem problema. Obrigada. Bom? Onde você é e o que você faz? Meu nome é Damião Luiz da Rocha, eu sou da comunidade quilombola de Santana e no projeto eu venho desempenhando o papel no comitê gestor como articulador das ações que vem acontecendo no projeto desde o primeiro ano até agora, que está completando 2 anos. Eu venho desempenhando esse trabalho lá na comunidade e por agora a gente encerra as atividades, porque a CIDA está saindo e junto com a CIDA o Centro de Cultura Luiz Freire e também o pessoal do comitê gestor. Mas continua o trabalho dentro da comunidade, é isso? Esse trabalho continua dentro da comunidade, mas não centrado no ponto focal. Continua centrado agora na associação. A própria associação terá que executar as ações que vão ser desenvolvidas ao longo do projeto, que agora visa mesmo a obtenção da soberania alimentar enquanto banco de semente, enquanto semente de resgate mesmo. O que é o projeto Semente Curioso? Eu diria que é um projeto que visa mesmo a soberania alimentar no âmbito de resgate de semente e no âmbito também de dar uma autonomia àqueles agricultores das comunidades quilombolas que antes prevaleciam de uma semente que o governo dava no período em que ele achava que era lícito. Mas agora eles têm a chance de conseguir sua autonomia através da sua própria produção da semente de qualidade e no período
que eles acharem necessário e conveniente para fazer seu plantio. Como é a atuação do projeto dentro das comunidades? O projeto atua em várias esferas, não é só na questão da semente em si, mas atua também na questão do direito, na questão da igualdade de gênero e em várias outras questões que ainda vão ser desenvolvidas, não foram até agora desenvolvidas, mas que ainda tendem a ser desenvolvidas, várias oficinas. Busca também a questão do direito, né? O direito quilombola, que é importante ressaltar essa questão, porque as comunidades quilombolas, eu diria que algumas são um pouco desinformadas. Quais as dificuldades enfrentadas pelo projeto? A dificuldade é da conscientização em si, para conscientizar as pessoas acerca da importância desse projeto e do que ele realmente visa, que não é só a questão da semente, mas a questão de um bem-estar das comunidades quilombolas como um todo. Vem encontrando dificuldades, principalmente para globalizar o projeto, que vinha sendo focado em apenas no conselho gestor ou no próprio presidente da associação. A dificuldade maior que a gente tem encontrado mesmo é a globalização do projeto dentro das comunidades como um todo, para que as pessoas pensem, não só o presidente e o ponto focal sejam donos do projeto, mas sim todos os associados e todas as pessoas que pertencem a essas comunidades. Também você autoriza a sua fala e imagem para ser divulgada em todos os meios de comunicação? Sim, sim. Obrigada. Qual é o seu nome, de onde você é e o que você faz? Meu nome é Edson Guiducci Filho, eu sou engenheiro agrônomo, pesquisador da Embrapa na área de Sociologia Rural e atuo principalmente com projetos de desenvolvimento rural e nos últimos anos a gente tem trabalhado muito com as comunidades quilombolas aqui do sertão de Pernambuco. O que é o projeto Semente Crioulas? Olha, o projeto Semente Crioulas é uma iniciativa de vários parceiros, né? E foi construído junto com as comunidades quilombolas há 2 anos e pouco, 2 anos e meio atrás. É uma iniciativa que busca a soberania, promover a soberania alimentar dessas comunidades através do fortalecimento dos sistemas alimentares locais. Então, são 2 eixos principais. Para a gente conseguir esse resultado, né, de promover a soberania, a gente atua num eixo de fortalecimento dos direitos, né, do acesso aos direitos quilombolas, toda essa questão política envolvida, do acesso à terra, a questão de gênero associada, e ao mesmo tempo, no foco mais de soberania alimentar na questão produtiva, a gente tenta atuar no resgate, conservação das sementes crioulas, dos materiais tradicionalmente cultivados aqui, conjugando então essas 2 dimensões, da parte produtiva com acesso aos direitos. A gente tem conseguido avançar bastante, né? Nós já estamos no 2º ano do projeto, a gente tem conseguido avançar bastante. Temos vários desafios ainda, né? A gente vai passo a passo, mas já temos resultados muito interessantes que dão ânimo para essa sequência agora. Como é a atuação do projeto dentro das comunidades? Olha, dentro das comunidades a gente sempre tem atuado numa forma dialogada, né? Sempre conversando com eles e identificando, dentro do que a proposta estabelece, né, o mecanismo mais formal, tentando identificar qual é a melhor metodologia de trabalho. Então, no caso do resgate e conservação dos materiais, por exemplo, milho e feijão, já foi feito um trabalho nos últimos anos, a gente tem conseguido envolver, né, a comunidade no sentido de acompanhar esses processos, né? Então, tem esse ponto. Na fase atual, a gente já está no momento de tentar multiplicar esses materiais, né, assim, em campos de multiplicação de sementes, para que os bancos de sementes que agora estão sendo implantados entrem no processo de funcionamento. Aí vai ter todo um trabalho para gestão desse banco, como as comunidades vão definir a melhor forma de trabalhar com essas sementes, né, distribuindo para vizinhos, para parentes, e ao mesmo tempo essa estratégia de manter a semente que eles querem plantar num local adequado, com alguns procedimentos para conservação, para não dar bicho, para não ter nenhum tipo de problema. Quais as dificuldades enfrentadas
Olha, no caso específico da minha atuação, a Embrapa Petrolina aqui, né, o escritório de Petrolina, tem uma ação um pouco mais facilitada porque eles estão mais próximos, né? Então o deslocamento de Petrolina para cá é uma coisa que você pode pegar um carro, andar, vir para cá e desenvolver a atividade. No caso dessa questão mais dos sistemas alimentares, que é uma visão um pouco macro do projeto, né, a parte que tenta conjugar a parte dos direitos com as questões alimentares, eu estou em Brasília e o nosso trânsito para cá é um pouco complicado. Eu acho que a grande referência para colocar como uma dificuldade, talvez, é um pouco da distância, que dificulta mesmo a gente chegar. Agora, na questão operacional, em termos de recursos, a gente tem conseguido os recursos adequados. Às vezes a gente tem que fazer um esforço de buscar outros recursos. Poderia ser visto como uma dificuldade, mas nessa caminhada a gente tem conseguido superar. Eu acho que a grande dificuldade mesmo é essa questão da distância para quem está lá em Brasília. Para a gente tem que deslocar para cá. Vocês falaram um pouco sobre a feira. Fala pra gente assim, o que é essa feira e como surgiu essa ideia da feira tecnológica do Saberes Crioulos? Olha, a feira é um grande espaço para troca de experiências, para intercâmbio de conhecimentos e para fortalecer os laços, né, dessa referência quilombola mesmo, da cultura, da identidade, do reconhecimento dos laços de parentesco. Então, num espaço como esse, a gente tem a possibilidade de trazer um pouco desses elementos que estão dentro do projeto para serem discutidos aqui. Então, quando a gente tem as oficinas, por exemplo, das práticas alimentares, quando você vê uma buchada de bode sendo preparada, um bode sendo desmontado, né, descarnado e desmontado, a parte do fubá sendo feita, você consegue identificar vários elementos desse sistema alimentar e cria um ambiente adequado, inclusive de reflexão e de diálogo e discussões e debates, mas também momentos de aproximação de uma festa, como um momento alegre para as comunidades compartilharem. Então, a feira tem se mostrado realmente um espaço de extrema riqueza. A do ano passado foi um momento marcante, porque foi a primeira, então todo mundo ficou naquela expectativa. A desse ano está sendo fantástica, a comunidade se mobilizou, organizou tudo de uma maneira muito bonita, está recebendo todo mundo muito bem. Então a gente imagina a feira como um espaço que deve ser preservado, que deve ser criada uma referência em torno da feira, né? As pessoas terem, será que o ano que vem vai ter uma outra feira? Será que a gente vai conseguir encontrar algumas pessoas que a gente no dia a dia não consegue encontrar? Que informação que eu vou poder obter? Que informação que eu vou passar? Então, a feira realmente é de uma riqueza enorme, é um momento muito bonito para as comunidades e para a gente que está participando também, aprender mais e voltar com aquela sensação de que nós estamos num caminho bem bonito, bem legal. Se você autoriza a gente a vincular a sua imagem e fala nos meios de comunicação em geral? Sim, de onde vocês quiserem passar. Só isso? Só isso, obrigado, viu? Maria Bonita. Maria Bonita traz consigo a coragem e a força da mulher nordestina. O vaqueiro, homem de fé e coragem, que lida com seu gado e que conhece cada canto da nossa caatinga. A lavandeira expressa a dedicação de cada mulher na hora de cuidar de suas obrigações domésticas. A Índia representa os nossos companheiros que traz parte da história dos primeiros habitantes do Brasil. A dona de casa cuida da família para que não falte o conforto para seus familiares. Então agora apreciem a dança Maravilhas. Prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão, e posso não lhe agradar. Aprendi a dizer não, ver a morte
sem chorar. E a morte, o destino tudo, a morte, o destino tudo. Na boiada já fui boi, mas o dia me morrer. Na boca de meu, hoje quem comigo houvesse, e má fé que tivesse, porém por necessidade, o dono de uma boiada, cujo vaqueiro morreu. Boiadeiro do tempo, laço firme, braço forte, no cuidado da gente, pela vida seguia como no sonho, que boiadeiro era o rei. Mas o mundo foi rodando nas patas do meu cavalo, e nos sonhos que fui sonhando, as visões se clareando, as visões se clareando, até que um dia acordei. Não pude seguir, falei de lugar temente, que dono liga da gente, porque dava a gente mata, tante terra, engorda e mata, mas com gente é diferente. Se você não concorda, não posso me desculpar. Não canto pra enganar, vou deixar você de lado, vou pegar minha viola e vou cantar em outro lugar. Na boiada já fui pois, boiadeiro já fui eu, não vou conseguir o meu, onde quem comigo houvesse, tivesse, ou qualquer coisa de seu, ou qualquer coisa de seu, querer mais longe de eu. Vai sim, tá pronto. Nem parei, tá? Meu nome é Zeni, sou da comunidade quilombola de Santana.
estou aqui participando desse evento, que é muito importante, que a gente está adquirindo mais conhecimento, que também está trocando ideias de comunidades, de quilombola com quilombola. E assim, a gente está vendo a participação de hoje, o tema é das mulheres, a valorização das mulheres, está sendo muito aproveitoso. Está sendo muito aproveitoso esse encontro. Meu nome é Zeni, sou da comunidade quilombola de Santana e a gente está aqui mais uma vez reunido, as comunidades quilombola, para trocar ideias. E hoje o tema aqui da palestra é a mulher, a valorização da mulher. E está sendo muito aproveitoso essa troca de ideias, as comunidades juntas. E é isso, a gente está vendo também a participação dos jovens, que estão se empenhando muito e que isso aconteça em outros encontros. E é só isso, obrigada. Meu nome é Aparecida, sou da comunidade quilombola de Feijão, né? Estou aqui em Jatobá, participando do segundo dia, né, da feira, né? Então, a minha expectativa, né, eu estou achando assim muito importante para mim, né, de estar vindo participar esses 2 dias aqui em Jatobá, né? Para mim foi a primeira feira, né, nas comunidades onde eu vim participar. Então, para mim está sendo de grande importância esse conhecimento, né, principalmente as mostras dos produtos, os artesanatos, as oficinas, os debates. Então, eu estou achando assim de grande valor para mim, né, como também onde eu vim participar e pude também trazer um pouco dos meus produtos que estou aqui expondo na feira, né, nesse segundo dia. Não, prestou não. Ele é assim, olha. Você pega um tem alguém pondo lá para ir notando? Tem eu aqui. Computador aqui. Vocês pegam, querem fazer quebra-queixo, vocês pegam, aqui tem 8 quilos de açúcar aqui, ó, a altura só. Já tá bruleiro, viu? 8 quilos? 8 quilos de açúcar aqui tem. E quantos quilos? Não, peraí, 4. É 4. 4 quilos. É, só para molhar. Aí você mexe ele, bora mais. Se você botar mais fogo, a quantidade da água de 4 quilos de açúcar, você pode colocar 2 copos, 3 dedos de água no litro e botar na panela de 6 litros. Para poder você mexer o quebra-queixo para 4 quilos de açúcar. No litro. Um copo desse de beber cachaça. Não sei não, não sei que copo é isso aí não. Tá salvando batata aí, outra batata aí, problema aí. Não sabe, mas passar um pouco como é que ela é o processo da geleia, né? A geleia só é aproveitada do imbu cozinhado, do imbu cru. Não dá para fazer, dá para fazer geleia assim, mas outro que pode-se fazer 2 tipos de geleia. Geleia mais firme e aquela mais tipo geleia mesmo. Aí assim, a gente vamos explicar um pouco aqui, vamos ver se... Olha, não tem nada no filão, comadre. E ainda? Aí a carne e o tempero. É, a carne e o tempero. Aí quando tiver quente a água, aí eu vou mexer a massa. Porque tem que deixar para mexer na massa De milho. A roça é grande, mas vamos ver o espaçamento exato. Aí, para isso a gente teve uma capacitação da Embrapa. E acho que quando vocês precisarem aqui, ó, o João pode, o pessoal daqui de Jatobá, pode falar com o João que ele passa para vocês como é, quem não pode acompanhar.
E eu queria falar também que é uma experiência como essa, acho que eu nunca tive. Só o intercâmbio entre uma comunidade e outra, que a gente tem coisa na comunidade da pessoa que eu não conheço. Imagina nas outras comunidades, como na de João, eu nunca tinha andado na comunidade de João. Tanta coisa nova que eu aprendi aqui que eu não conhecia. Tantos amigos novos, na comunidade de Santana, de Jatobá, de Feijão, de Conceição das Crioulas. Só aquela harmonia de você conhecer, fazer novas amizades, ali é uma grande importância para mim. E o que eu tenho a desejar aqui, que eu tenho a esperar que esse banco de sementes aí não fique só o prédio em pé aí, como se fosse uma casa normal, daqui a pouco o museu esteja tomando de conta. Eu quero que a gente coloque para funcionar mesmo. Esse ano, infelizmente, as chuvas foram poucas, todo mundo sabe, não deu para a gente conseguir armazenar as nossas sementes aí no banco, porque devido à escassez da chuva. Mas para o ano, se Deus quiser, o inverno vai ser bom. O clima já está dizendo aí, a estatística. Eu espero que a gente coloque para funcionar mesmo, seja uma coisa bem organizada, que esse projeto não fique só, pronto, está encerrando hoje, mas praticamente não está encerrando a parte técnica. Agora que a gente vai começar o projeto. Esse projeto não começou ainda. A gente tem alguma coisa no Banco de Semente? Não tem nada. Vai começar na... Bem, boa tarde a todos. Para quem não me conhece, eu sou João Evangelista, sou daqui da comunidade de Jatobá. Sou um das lideranças, faço parte da associação e sou o ponto focal do projeto aqui na comunidade. Como Erivan já falou muito do relacionamento dos parceiros, eu gostaria de dar um destaque para assim, os meios que a gente utilizou para estar desenvolvendo o projeto. Lá no início, a gente foi para essa capacitação, como o Erivan falou, foi definido as metas que a gente tinha de alcançar. Então, a gente voltando para as comunidades, foi feito o inventário do que a gente desejaria trabalhar nas comunidades, desenvolvendo o projeto. Eu acho que os agricultores lembram que no início lá, a primeira atividade que teve foi sair nas casas dos produtores, procurando e cadastrando as sementes que eles tinham. Tanto nas variedades de feijão, milho e outras espécies que eles plantam na comunidade. Dali se fez o inventário, a gente voltando para a Conceição das Crioulas, já com esse inventário, fomos definir quais as sementes que a gente estava trabalhando, resgatando e quais as novas que a gente estava introduzindo. Isso é, nas comunidades que não existiu aquela semente, seriam introduzidas de outras comunidades. E também a Embrapa, como parceiro que iria nos assessorar, essas sementes que nós não encontrássemos nas 5 comunidades, eles estariam disponibilizando para a introdução. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou Zinho, de Conceição das Crioulas. Acompanho o projeto e eu começo primeiro para focar um pouco do que é o papel do ponto focal. Eu queria que quem poderia responder, para a gente ficar só desse debate aqui, olhando para a tela aqui. O papel, a pergunta é, o que é o papel do ponto focal mesmo desse projeto? Eu acho assim, que o papel do projeto é facilitar a vida do agricultor mesmo na região e resgatar essa semente que é da região crioula mesmo, dos quilombolas. Eu acho que é isso, né? E aí o papel de vocês é facilitar junto a região e junto com os órgãos competentes para que essa coisa venha ajudar os agricultores, né? Para na época da chuva a pessoa ter a semente adequada para plantar. Não sei. Isso. Tem mais alguém aí que pode...
porque o papel desse projeto é valorizar a semente existente na comunidade. Tem muita semente vindo de fora sem saber qual é a origem delas. Então, eu acho que o objetivo focal desse projeto é resgatar mesmo a semente existente no local. E também entrando na cultura, assim, porque os nossos descendentes têm uma cultura de plantar. Então, essa prática vem para não estar deixando o que tinha antes. Então, o papel desse projeto é esse, é muito importante para as comunidades. Então é isso aí. Um dos objetivos do ponto focal mesmo é escutar a demanda da comunidade, o que a comunidade tem para demandar, para a gente levar até o Conselho Gestor, que é um conselho que está estabelecido no projeto Semente Crioula, que está aqui, assim, nós fazemos parte do Conselho Gestor, uma das discussões que vai futuramente tem que passar por esse Conselho Gestor. Então é uma experiência muito boa, que é interessante outros jovens se aproximar do ponto focal, como eu, João, Damião, Eduardo. Isso é muito importante, porque a gente só começou, a gente tem a longo prazo essa proposta do Semente Crioula. E uma parte que ela não só foca, mas foca vários temas. A gestão da água principal, que a gente focou no projeto. Tem a gestão ambiental, de suma importância também. E é isso aí, a gente pode estar vendo resultado nós mesmos, e pode ver como essa feira é um elemento muito significativo, que é a produção ali de artesanato, uma diversidade de produtos, que são resultados já de uma resistência a longo tempo dos nossos ancestrais. E é isso aí, ao invés da gente estar consumindo políticas públicas, a gente ser criador de políticas públicas. Ou seja, ao invés de a gente estar consumindo políticas públicas, a gente está criando políticas públicas para nós mesmos. Eu sou do quilômetro de Santana, eu faço parte, né, do Conselho Gestor, junto com esses outros rapazes aqui, e com esses aqui também. A experiência que eu tive desse projeto foi uma experiência boa, mas que, como vocês sabem, é sempre difícil trabalhar com pessoas. Essa experiência me custou muito de mim, do meu tempo, né? Eu não tenho trabalho, mas eu tento estudar e aí tomou muito tempo meio assim. Foi uma experiência boa, mas que deu muito trabalho, várias cabeças pensando, e vocês sabem que trabalhar com pessoas é realmente difícil. Foi uma experiência nova, porque eu nunca tinha trabalhado num projeto assim, nem em qualquer outro projeto. Vocês verem que, assim, quando a gente trabalha com empenho, a gente vê resultados. Porque olha essa feira aí, que está aí para você ver, uma feira que é de alta magnitude, que eu acho que as comunidades jamais tinham presenciado um projeto dessa maneira, que tivesse feito 2 feiras em 2 anos, e tão proveitoso, porque reúne tantas coisas, culturas das diversas comunidades que existem envolvidas no projeto, e também trabalha a questão do direito, da identidade e de vários outros aspectos. Eu também queria falar sobre o que eu espero do projeto. Eu espero que as associações possam desenvolver o que realmente é para ser desenvolvido e possam reconhecer realmente o valor que esse projeto tem, desenvolvendo assim a ação que é proposta para esse próximo período, que é a autonomia em relação à construção realmente do banco de cimento, construção como no aspecto de cimento, de se manter com a cimento limpo e purificado no banco de cimento. E assim, formando em si uma palavrinha chamada autonomia. Obrigado. A minha expectativa que eu achei do projeto, né, quando a gente foi convidado para poder fazer parte. Primeiramente, no primeiro passo, no momento, o feijão assim, não estava assim, engajado, né, não estava previsto para trabalhar junto com a comunidade do feijão.
Eu acho que eu comecei errado, não foi? Eu acho que eu comecei errado, então... Primeiramente, vamos votar novamente. Bom, meu nome é Eduardo Gomes de Souza, sou do Quilombo Feijão. No momento, estou sendo ponto focal de lá de Feijão, certo? E assim, eu peço a vocês que não deixem só eu falando só. Alguma pergunta que vocês tiverem, alguma dúvida que vocês tiverem na minha fala, por favor, podem se propor, levantar a mão, se inscrevam para poder, certo? O Martinho está aí, beleza? Já tem uma colega lá atrás que tem uma pergunta, não sei qual é, mas vou fazer o possível para responder. Sim, graças a Deus. Para mim, eu estou querendo, torcendo muito, vou fazer todo o esforço que eu puder fazer para poder, para o próximo ano, receber todo esse povão novamente lá em Feijão, certo? Graças a Deus. Não tem muito, mas dá para o básico, para suprir todos nós. Pessoal, que não ia começando, a minha expectativa no projeto, assim, quando foi o primeiro momento, eu vim para Conceição, foi a passeio a convite de um companheiro de luta, né, Adalmir, que ele teve lá, faz uma atividade lá em Feijão, e me convidou para estar realizando, vim passear lá em Conceição. Então eu não pensei duas vezes e vim só passear. Então eu estava na boa, estava lá com os colegas, andando para cima e para baixo. Então lá vinha ele atrás de mim, a de moto, chamando assim, que o André, o Rodrigo estavam me chamando para participar de uma reunião lá no CPA. Eu disse, bom, beleza, vou na hora. Então cheguei lá e o pessoal fizeram uma proposta, né? No final da reunião me procuraram se Feijão estava disposto a participar do projeto. Que projeto, né? Eu não sabia que projeto era, como era que ia ser. Então, esse projeto Semente Crioula, junto com nossos companheiros, certo? Com o Daniel, o Edson, o Rodrigo da Embrapa. Então, assim, aí teve um ponto quando eu falei para os pessoal que a Embrapa ia estar participando do projeto, está dando assistência, o apoio em tudo, certo? No controle de pragas. Então, assim, os pessoal ficaram assim, abismados, né? Não sei se nas outras comunidades tiveram essa mesma reação, né? Que nem a minha comunidade. Mas o pessoal disse, opa, a Embrapa vai trabalhar com a gente nesse projeto. A Embrapa que nunca teve um envolvimento assim, que a gente tinha conhecimento, a Embrapa nunca teve um envolvimento com as comunidades, qualquer ela seja, certo? Pois é, então a Embrapa vai estar, se não teve, a gente agora vai ter conhecimento que ela vai estar trabalhando junto com a gente. Começar a conversar com vocês sobre essa experiência, sobre as minhas expectativas em relação ao projeto. Eu queria pedir que a gente homenageasse aqui algumas pessoas que estão sendo fundamentais para o andamento desse projeto e o ponto que a gente está sem o esforço deles, a gente ia estar assim, num estágio ainda diferente. São os nossos 5 pontos focais aqui das comunidades que têm se empenhado muito forte, acho que eles merecem um reconhecimento grande, e Rodrigo Tavares, que tem dado assim, uma dedicada muito forte para que as coisas tenham acontecido. Então vamos dar uma salva de palmas para isso, porque eles merecem mesmo, gente. Bom, seguindo aqui, como o papel da Embrapa, as atividades que a gente tem conduzido, na verdade tem uma equipe da Embrapa, né? Então acho que a gente vai ter uma apresentação meio assim, vai complementar um pouco, tanto das percepções quanto das atividades. Então o Rodrigo vai ter a oportunidade de estar avançando mais e dando algumas informações de andamento das coisas e expectativas em relação a uma parte do projeto, e eu especificamente
em outra que diz respeito mais às atividades que a gente vem conduzindo junto. Mas é complementar, tá, gente? Não são duas falas, assim, é um sentido de complementariedade. Bom, é até difícil relatar ou contar a experiência que tem sido trabalhar aqui. Lá para trás, em 2007, né, Daniel, por aí, quando a gente começou, né, a conversar, a querer conhecer as comunidades e vir aqui verificar nesse processo de interação, de diálogo, alguma caminhada junto, a gente acreditava que era uma coisa... Eu era completamente cru em relação a várias coisas. Tinha uma experiência de trabalho com agricultura familiar, com camponeses, até fora do Brasil e tal, mas especificamente quanto à questão quilombola, eu tinha aquelas informações um pouco do interesse pessoal, que às vezes eu lia, conhecia algumas referências, mas não tinha ainda vivenciado, nunca tinha sido acolhido por uma comunidade quilombola, nunca. E vou ser sincero para vocês, essa experiência de iniciar a conversa e conhecer pessoas e rir, como a gente tem, né, experiências de muita alegria juntos, é uma relação muito boa. Mudou minha vida muito mesmo. Hoje eu não me vejo no futuro distante dessas comunidades e dessas temáticas todas que estão aparecendo. Por quê? Porque eu aprendi demais. Fui, assim, tanto nessa referência do dia a dia, de estar vivendo mesmo essas práticas, quanto nas próprias interações pessoais, de pessoas que a gente tem conhecido, com momentos muito especiais, as feiras. Gente, uma das coisas que eu sempre, acho que idealizei, assim, que é essa coisa do intercâmbio vivenciado aqui. Do ano passado foi assim, desse ano está sendo. Bom, eu não tenho nem muitas palavras não tenho como definir claramente todo o sentimento que eu tenho em relação a esses espaços. Então, só para contar um pouquinho, eu tenho vivenciado experiências tremendas e isso reflete também para a minha instituição. Quando determinadas pessoas conseguem avançar, assim, com temas, às vezes, que, como o Eduardo colocou, que não imaginava que a Embrapa fosse trabalhar, né, com a comunidade quilombola, a gente tem uma dinâmica da empresa, né, da Embrapa, e alguns temas a gente vai aos poucos avançando, com dificuldades, mas eles aparecem, a gente vai conquistando, e esse tem sido um dos casos, né, dessa experiência toda. Então a empresa também, a Embrapa também está ganhando com essa experiência, muito. Não pensem que a Embrapa não ganha, ganha sim. Quando a gente... Não foi a Embrapa não, pessoal, que ganhou não, viu? Ele também ganhou. Não tem problema. Estou ganhando, estamos, né, Eduardo? Mas enfim, esse processo todo então leva a uma reflexão, né, de como a gente está caminhando, do que a gente fez, do que a gente está saboreando agora na feira, curtindo, vendo, criticando também, mas com aquela crítica sempre no sentido de estar avançando. Acho que isso tudo é muito válido. E ressaltar que a gente tem uma quantidade tão grande de elementos para fortalecer essa caminhada, né? E não para verificar que a gente tem que dar uma parada. Não. Eu acho que a gente tem uma coisa de um ritmo já, de um arranjo já, que tem sido muito gostoso. Acho que a gente está vivenciando. Tem os atropelos, tem os problemas naturais das relações, né, das instituições, das pessoas, mas tem muita coisa linda. Então, acho que todo mundo está de parabéns por tudo que a gente tem vivenciado e trocado de experiências. Esse é um ponto. Tavares, eu sou Rodrigo César, agrônomo da Embrapa, transferência de tecnologia, e nós estamos trabalhando para 5 comunidades, né? Mais na parte, como se diz, a parte prática, né? Aplicada a parte mais de aprendizagem, da gente aprender com a comunidade, e a comunidade também está aprendendo com a gente a respeito das técnicas, como foi falado aqui no início. Falar em campo de seleção, campo de competição, isso tudo são atividades, foi falar também em prospecção, levantamento das espécies que as comunidades já trabalhavam, né? Então isso tudo também foi uma novidade para mim, né? Eu já tinha trabalhado também com comunidades não tradicionais, mas em assentamentos, e o cuidado que a gente tem que ter, né, junto com as comunidades, com vocês e com qualquer comunidade tradicional ou assentamento, é respeitar o tempo de vocês, certo? A gente tem que tentar chegar ao equilíbrio
do tempo que a instituição tem, que ela é um pouco mais acelerada porque ela trabalha com ano fiscal, que começa em janeiro, termina em dezembro, então você tem metas a cumprir, e o tempo da comunidade, que é um tempo um pouco diferente. Não é que ele é desacelerado, né? Ele é um tempo que ele começa geralmente a partir de novembro, vai o início das chuvas, você vai começar a pensar no que você vai plantar, então é um tempo diferente. E também aquela questão da tecnologia, todos eles falaram, é novidade para a gente. Mas essas informações que nós estamos trazendo, que nós estamos compartilhando, discutindo durante desde 2009 até agora 2010, está sendo são informações que, na verdade, elas já existem há muito tempo, já é aplicado principalmente no agronegócio, em agricultura mais tecnificada, né? Mas não é nenhum segredo. E a surpresa para mim e uma satisfação, a grande satisfação minha é que da resistência que foi no início, como foi falado, de duvidar se o espaçamento que nós estávamos recomendando era ideal ou não, estava correto ou não, vinha de encontro, em choque com o que as comunidades já faziam. O que eu fico satisfeito é que eu já vi vários depoimentos de pessoas que, depois desses contatos, de gente apresentar essa tecnologia, essa informação, começaram a adotar, fizeram, assim, não adotaram em toda a área, mas fizeram comparações e verificaram na prática que você tem um ganho realmente na sua produção, na sua produtividade. É lógico que o tempo que nós começamos o plantio nas comunidades realmente não foi o ideal, porque nós começamos a partir de junho, julho, agosto, fazendo plantio. Mas como tempo, a gente não tinha tempo para esperar o próximo ciclo de chuva, que infelizmente não houve, né? Esse ano não houve chuva suficiente para fazer o plantio. Então nós ganhamos uma etapa. Na verdade, ela teve uma grande importância, essa primeira etapa, apesar de, na comunidade do feijão, não ter conseguido colher os frutos, vamos supor, a semente de feijão, a semente de milho, mas qual foi, acho que a grande valia dessa etapa? Foi porque eles já se adaptaram, já conheceram a nova tecnologia, o processo que eles aprenderam, que é o de purificação da semente. Quando a gente fala purificar a semente da comunidade, não quer dizer que a gente está querendo eliminar nenhum material aqui da comunidade. O que a gente observou foi o quê? Que algumas variedades, igual o bastião, quebra-cadeira, o canapuzinho, a paulistinha, as variedades que as comunidades plantam de um modo geral, o feijão azul, eles estavam misturados com outras variedades. Não era uma variação daquela variedade, né? Então, essa primeira etapa foi transferir essa parte, ensinar para eles como é o processo de purificação. Política de promoção da igualdade racial, lá em Brasília. Quero dizer que, primeiramente, é um prazer muito grande estar chegando aí ao encerramento de mais um trabalho maravilhoso como esse. Assim. Queria dar os parabéns à comunidade, mais uma vez, pelo jeito que pegou aí essa realização da feira aí, com muita vontade, para a gente estar aqui hoje, debaixo dessa latada linda aqui, no centro da comunidade, discutindo a soberania alimentar dessas comunidades. A CEPI, eu não vou falar muito, porque eu acho que a mensagem na abertura, inclusive, já deixei bastante clara de que a CEPI estava presente no início, no nascedor dessa proposta, lá em 2007, em agosto de 2007, e que tem uma vontade muito grande de continuar mesmo nessa parceria, e que vai estar nessa parceria junto com vocês. Porque tem também, gente, assim, cada um desses atores que está aqui dentro tem um interesse dentro dessa proposta. O interesse da CEPI é um interesse muito claro no desenvolvimento de políticas que sejam mais efetivas, que possam realmente chegar às comunidades quilombolas a partir de uma perspectiva das próprias comunidades quilombolas. Esse projeto é um projeto de referência hoje dentro da CEPI para o trabalho com o desenvolvimento local, mais especificamente na área ligada à soberania alimentar. Então, para além desse interesse na parceria, acho que
É importante também, pegando um pouquinho do que você falava, Rodrigo, sobre o envolvimento da comunidade, mas é importante também que a gente possa perceber o processo que aconteceu conosco, com todo mundo, nesse 1 ano e meio de projeto.